da nova aliança. Já gravando, quando eu falo que Jesus é o mediador da nova aliança, significa que existe uma aliança velha, uma antiga aliança. Uma aliança que foi feita Deus com os homens na antiga aliança. Quando Deus fez essa aliança lá em Êxodo 24, ele colocou situações que o homem tinha que obedecer. Tinha que obedecer, ele tinha direitos e deveres, direitos e obrigações. Mas o homem falhou na antiga aliança. Quando o homem falha na antiga aliança, na velha aliança, o Antigo Testamento, tudo a mesma coisa. Quando o homem falha, esse homem falha, eu, você, quando nós falhamos, Deus diz assim, não tem jeito. Se depender do homem, o homem é falho, ele vai pecar e vai falhar novamente. Então eu vou estabelecer um novo pacto, uma nova aliança. Eu vou trazer uma aliança superior, eu vou trazer um novo mediador. Esse vai ser Jesus Cristo. E nessa nova aliança, presta atenção, aprenda. Nesta nova aliança, você não precisa fazer mais nada. Porque se você fizer, você vai falhar. Você vai pecar. E a aliança vai ser quebrada mais uma vez. Aí Deus disse, não. Vamos fazer uma nova aliança, onde não depende mais do homem. Então, na nova aliança, ou no Novo Testamento, que nós vamos ver hoje, você observa que no Novo Testamento, vamos lembrar dos filmes antigos, televisão aí, quando uma pessoa morria, gente rica, pobre não tem nem testamento, né? Pobre deixa mal a casinha, o carrinho, cheio de dívida, BO e boletos, mas a pessoa rica, abençoada, próspera, tem muitos bens, e faz o testamento, diga testamento. Mas apenas uma coisa, o testamento só é válido quando o testador morre. Quando o testador morre, aí ele deixa, minha casa do campo, do sítio, deixa para meu filho tal, meu carro, sei o quê, minha mansão, aí vai estabelecendo tudo que ele deixa em vida, ele escreve. E quando ele morre, cada um assume a herança. Eu quero dizer que no Novo Testamento, o testador é Jesus, diga amém. E eu quero dizer uma novidade para você. Jesus já morreu. Se Jesus já morreu, você já tem direito da herança. Você só tinha direito à herança do testador quando o testador morresse. Quando ele está vivo, todos os bens pertencem a ele. Mas quando ele morre, aí a herança do homem rico passa aos herdeiros, geralmente os filhos, ou a quem ele quiser deixar. E aí, o testador já morreu, que é Jesus Cristo, e você já tem direito a uma herança poderosa. Eu vou citar alguma aqui para você se animar hoje, você que entrou triste. Talvez a melhor e a mais poderosa, você tem direito à vida eterna, diga amém. A vida eterna foi quando Jesus conquistou na cruz. Quando ele morreu, que pagou o preço, agora você tem direito à vida eterna. Mas você tem direito a ser abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Diga amém, eu recebo. A Bíblia diz assim, em Efésios 1:3, bendito seja Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e te elegeu nele antes da fundação do mundo, para tu ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Então tu já recebeu toda sorte de bênçãos, já recebeu a vida eterna, mas tu quer mais? Diga amém. Você tem direito a ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Tudo é para ti, tudo é para você. Você tem direito à vida eterna, você tem direito a toda sorte de bênção, e você é herdeiro com Cristo. E co-herdeiro, é isso que você... Mas, agora vamos para o texto, eu vou trabalhar em Hebreus capítulo 9, e eu vou fazer outro contexto de Hebreus 9 ainda, de Hebreus.
Hebreus capítulo 9, vamos trabalhar do 15 ao 28. Vai ser um pouco demorado, porque eu estava com saudade de ministrar, né? Mas vai ser uma palestra maravilhosa. Se eu fosse você, eu já anotava o 9:15. 9:15 traz uma promessa, traz uma bênção maravilhosa. Mas eu quero ainda fazer mais um contexto. Por que a cartas foi escrita aos Hebreus? Primeiro, essa carta não tem autor. Aliás, tem autor. Só que nós não sabemos o autor. Tá? O autor da carta aos Hebreus é um autor desconhecido. Mas ela foi escrita pelo seguinte: os hebreus se converteram a Cristo, ao cristianismo. Quando eles começaram a se converter, houve uma perseguição muito grande. Aí muitos deles voltaram ao judaísmo. Quando eles voltaram ao judaísmo, aí foi escrita a carta dos Hebreus para dizer: ei, vocês estão equivocados. E a carta aos Hebreus é escrita para dizer assim: Cristo é superior a Moisés, é superior a anjo, é superior ao profeta, Cristo é superior a tudo. Como é que você já tem o tudo de Deus e você quer voltar para a antiga aliança? Por isso que essa carta foi escrita. Mas sem delonga, vamos lá. Eu disse que um dos principais aí é logo Hebreus capítulo 9, vamos trabalhar do 15 ao 28, versículo por versículo. Mas o 15 tem duas palavras maravilhosas. Eu já sabia, mas eu me convenci agora que eu fui estudar. Eu já sabia, mas eu não entendia. E é legal que eu entendi. Vou passar esse entendimento para você, de graça hoje. Você vai receber esse entendimento. Vou fazer uma pergunta para você. Você é salvo pela fé em Jesus Cristo. Confere até aí? Sim ou não? Sim. E como é que Abraão, Isaac, Jacó, Abel, Noé foram salvos? Eu vou dizer para você hoje. Pelo sangue de Jesus Cristo. Pastor Roberto, que heresia. Como é que Abraão, Isaac e Jacó viveram 3.000 anos antes de Cristo e foram salvos pelo sangue de Cristo? Ei, presta atenção uma coisa. Deus, diga Deus. Deus, ele é atemporal. Diga atemporal. Diga o que é isso? Não tem presente, nem passado e nem futuro. Deus é. Então, quando eu digo que Deus é, como é que Abraão, Isaac e Jacó, todos os antigos, tá? Mas eu vou parar só nesses três aí. Como é que Abraão, Isaac e Jacó foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo, se Jesus Cristo só morreu bem depois? Então você precisa conhecer. Renato, diga amém, Renato. Cadê o Renato aí, não? Está dormindo? Manuel, Marcelo, alguém? Me socorre. Abra lá em Apocalipse 13:8. Enquanto você encontra em Apocalipse, bem fácil. 13:8. Em Apocalipse 13:8, daqui a pouco vai só ler para confirmar, vai dizer, e você já viu isso na Bíblia, que o Cordeiro, Cristo, foi morto quando? Antes da fundação do mundo. Como assim, pastor Roberto? Como assim que Jesus morreu antes da fundação do mundo? É porque ele é atemporal, meu querido. Quando Deus criou os céus e a terra, que vocês sabem disso, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nossa é plural. Se eu estiver sozinho, eu sou Deus, tá? Eu sou Deus. Aqui na minha analogia. Eu estou sozinho criando o mundo. Eu vou dizer façamos, tá certo o português? Tá certo ou não? Não. Eu vou dizer eu faço, sim ou não? Eu faço o mundo conforme a minha imagem, conforme o homem, né? Eu faço o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança, eu. Mas quando eu digo nós, como é que eu digo nós? É o quê? Façamos. Então ali estava a trindade, o plural de Deus, quando fez o homem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Opa! Jesus já estava na fundação do mundo, já. Então Jesus é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Se ele morreu antes da fundação do mundo, ele morreu antes de Abraão nascer, sim ou não? Sim. Então quando Abraão morreu e aceitou Jesus, já foi pelo sangue de Jesus Cristo.
Então aprenda uma coisa para a gente concluir. Está difícil, mas vou lhe dar um texto, tá? Vou dar 2 textos para você entender. Um é 9:15, que daqui a pouco nós vamos ler. Nós não começamos a ministrar, não. Disse que vai ser demorado, porque o pastor está com saudade de você. Eu quero lhe pastorear hoje. Você quer ser pastoreado? Diga amém. Então, quando Abraão, Isaac e Jacó nasceram, Jesus já tinha morrido. Ó. Se ele já tinha morrido, já tinha derramado o sangue dele, sim ou não? Sim. Então aprenda uma coisa: quem nasceu antes da vinda de Jesus encarnado, ele foi salvo como se fosse com um cheque retroativo, pré-datado, para trás, retroativo. E quem se encontrou com Jesus depois, como você, olha para o passado. Mas quem foi antes olhava para o futuro. Porque Jesus é o quê? Atemporal, não esqueça isso. Ele é o que era, o que é e o quê? Há de vir. Há de vir. É isso. Aplauda mesmo ao Senhor. Aí vamos lá para Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8. Isso é a parte final, mas leia tudo. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando é que o Cordeiro foi morto, irmão? Desde a fundação. Jesus morreu desde que o mundo foi fundado. Então é muito lógico eu dizer que Abraão, quando nasceu e morreu e foi salvo pela fé, já foi em Jesus Cristo, sim ou não? Mas ainda está em dúvida, né? Agora vamos para o texto. A Bíblia fala mais, né? Então vamos para qual é o texto? Hebreus 9:15. Se eu fosse você anotava aí que eu vou lhe dar aí o texto. É a parte B. Mas vamos lá, lê o 15 todo, depois a gente vai esmiuçar. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que forem chamados recebam as promessas da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Então vamos ministrar de 2 partes, depois o Ivan vai repetir. Ele já falou aí, tá? Mas quando eu explicar vai ficar melhor. Primeiro ele diz que ele é mediador de uma nova aliança. Então, à luz do Novo Testamento, nós só temos um mediador. Vou falar uma coisa que vai até falar mal dos pastores, eu como pastor e a pastora. Não existe no Novo Testamento, aprenda uma coisa, está aí o texto. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todo homem é pecador. Então a oração do pastor Roberto é melhor do que a sua? Não. Quem foi que disse isso para você? Eu não sou mais poderoso do que você? Não. Eu posso me consagrar mais, me santificar mais, e Deus pode até responder a minha oração porque eu me santifico. Mas se você se santificar tanto como mim, ou até mais do que eu, você vai ter uma oração melhor do que a minha. Porque quem é o único mediador? Quem é? Jesus Cristo. Ele acabou de ler a parte A. Jesus Cristo é o único mediador da nova aliança. Quem é o mediador? Jesus Cristo. O que é mediação? O que é mediador? Vou lhe esclarecer. Você não está com pressa hoje não. Sim ou não? Você vai aprender muito. Mediador, na antiga, eu estou falando entre a antiga e a nova. Antigo Testamento, Novo Testamento. Antigo Testamento tinha um mediador. Diga o Antigo Testamento. Tinha um mediador. Quem era o mediador? O sumo sacerdote. Por isso que hoje não tem nem sacerdote. Ah, eu sou sacerdote. Boa, tá? O sumo sacerdote é que você, judeu, pecava, você ia lá com o sumo sacerdote, ele te levava lá no santo lugar, uma vez por ano no santo do santo lugar, ele ia lá oferecer sacrifício por ele, porque também era pecador, ia oferecer sacrifício por você e matava um animal lá, que era estabelecido. Tinha vários tipos de animais que eu não vou entrar nesses pormenores. Mas o mediador era o sumo sacerdote, era o mediador entre Deus e o homem. No Novo Testamento, a aliança antiga falhou, o homem pecou, o homem falhou. E Deus disse: ei,
não vai ter mais mediador não, porque o homem, se eu fizer de novo aliança com ele, vai falhar de novo. Então, na nova aliança, Jesus Cristo vai ser o mediador e o homem não precisa fazer mais nada. Por isso que eu gosto daquele louvor do Fernandinho. Nada além do sangue. Isso é o sangue de Cristo. Ah, mas eu quero subir a torre. Ah, eu quero fazer uma campanha. Faça conforme a sua fé, conforme o seu voto. Mas diante de Deus, ó, nada. Isso é sacrifício de tolo. O único sacrifício que Deus quer, sabe qual é o sacrifício hoje? De louvor. Ok, mas vamos para a parte B. Agora, Ivan, lê bem devagar. O que eu vou querer que você ouça e entenda aí, que está no 15, parte B. É que Jesus Cristo, como mediador da nova aliança, o que ele faz? Ele morre e paga retroativamente. O sangue dele vai purificar o pessoal da antiga aliança, porque sangue de bode, de carneiro, de cabrito, não tira pecado de ninguém, gente. Nunca tirou. Tanto é que o sacrifício era anual, todo ano, sacrifício, 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 e todo ano se repetia, porque não tirava. Só era uma lei cerimonial. Aí quando vem Jesus, morre, aí diz, oi, tem alguém aí que está no passado, que está meio assim, meio que devendo? O meu sangue vai voltar até o passado e vai alcançar todos eles. Agora você vai ouvir o texto bem com calma, você vai ver se não é isso que está escrito aí. Lê de novo aí, com bem calma, e você anote na sua. Hebreus 9:15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que foram chamados, receberam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Então houve uma morte para pagar o pecado, o preço da antiga aliança. Quem está na antiga? Todos eles. Então o sangue de Jesus Cristo para trás alcançou, purificou todos da antiga aliança. Para frente alcançou, purificou todos os da nova aliança. Você entendeu? Diga amém. Está aí o texto, é você olhar. 16. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Onde há um testamento, até falei isso na introdução. O testamento, lembra do homem rico? Só vale depois que o homem morre. Enquanto ele está vivo, a casa é dele, o carro, se ele quiser dar, ele pode dar. Mas como testamento não vale. Testamento só vale quando ele morre, deixa escrito tudinho, todo bonitinho, que tem dinheiro. Aí o cara vai lá, chama todos os herdeiros, e a casa lá não sei de onde, deu para fulano, não sei o que, deu para... Aí vai distribuir os bens, os muitos bens. Mas só vale quando o testador morre. Eu já falei que o testador da nova aliança já morreu. Vamos lá, 17. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Eu já falei, né? Enquanto a pessoa faz o testamento, mas está vivo, todos os bens pertencem a ele. Quando ele morre, é que aquele testamento entra em validade. É isso. Vamos lá, próximo. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Então, olha que coisa interessante. Mas não vamos ler não, porque senão vai ficar muito grande, tá? Mas me preparei, tá? É Êxodo 24. É a antiga aliança. Mas eu ia dizer Paulo, não sei se foi Paulo que escreveu não. Autor aos Hebreus, que eles conheciam. Diz o seguinte, que na antiga aliança, ela foi feita com sangue. Se você quiser... lê o próximo que já vai dizer aí mesmo. Mas se você quiser saber, e eu fiz a lição de casa, eu escutei o Êxodo 24 todinho. É quando Moisés vai lá no Monte Sinai, sobe, os 10 mandamentos, você conhece a história. Aí alguns garotos jovens faz sacrifício, Moisés pega o sangue do sacrifício e começa a fazer aspersão nas pessoas. Inclusive, no próprio livro da lei, Moisés derrama o sangue. Então, o que o autor aos Hebreus está dizendo? Que mesmo a antiga aliança, ela foi celebrada com sangue. Só que não era sangue de Cristo.
era sangue de animais, como acabamos de ver. Mas leia aí, eu acho que ele vai dizer aí. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida por sangue, porque, havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e sopo e aspergiu não só no próprio livro, como também no povo. Então, o que aconteceu? Depois que eles celebraram a antiga aliança, que era aquele pacto, direitos e deveres, Deus tinha que fazer algumas coisas, os homens tinham que fazer algumas coisas. Já falei que o homem falhou, por isso que Deus disse, não vai dar certo, porque o homem é muito falho. Aí fez a nova, tá. Mas na antiga, que tinha direitos e deveres, depois que Deus deu a lei para Moisés, você sabe da história, quando Moisés desce do Monte Sinai, alguns garotos jovens fazem sacrifício de animais. Ele pega o sangue dos animais, Moisés pega, diga isopo, diga. Isso aí era uma planta que tinha propriedade que era tipo uma esponja. Então ele encharcava. Você já encharcou uma esponja no água, em alguma coisa assim ou não? Ela absorve água, né? Se for água, no caso era sangue. A planta de isopo entrava no sangue, aí ele começou a aspergir, a jogar, tá? Salpicar. E ele colocou tanto no livro da lei, como nas pessoas o sangue, já simbolizando Cristo, lá na frente. Vamos lá, mais um. Dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Então ele aspergiu com sangue e ainda disse, este é o sangue da aliança. Só que aquela aliança, já falei que ela falhou, os homens pecaram, e aquele sangue era de animais. Sangue de animais não pode perdoar pecado. No máximo cobria, era uma lei cerimonial, claro que Deus que mandou, mas ela só valia por um ano. Ano que vem, tudo de novo. E assim sucessivamente. Todo ano, o mesmo rito, as mesmas coisas. Porque o sangue de animal não pode perdoar pecado. É isso. Vamos lá, mais uma. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Ele aspergiu com sangue, não só nas pessoas, não só no livro da lei, mas no tabernáculo. O tabernáculo é hoje a igreja, tá? Mas naquele tempo o tabernáculo era construído, era uma espécie de cabana, construído com, era pele de cabra que fazia a tenda do tabernáculo. Ele fazia o tabernáculo, que era a igreja, né? Já tinha as 3 dimensões, e ele saiu salpicando sangue, purificando com sangue. Daqui a pouco você vai entender por que ele purificava com sangue. Mais um. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, de vez em quando eu quero falar Paulo. Se eu falar Paulo, me perdoe. Autor aos Hebreus. Autor aos Hebreus diz que quase todas as coisas é purificada pelo sangue. Por isso que ele derramou, por isso que ele aspergia o sangue em todas as coisas. Isso é tão verdade. Aprenda uma coisa, lá no jardim do Éden, lá em Gênesis 3, você conhece a história, quando o homem, Adão, e a mulher, Eva, quando eles pecaram, eles ficaram com vergonha. Deus já ia chegando, 18 horas, eles fizeram uma roupa de quê? De quê? Uma roupa de quê? De folhas. Vamos ler mais a Bíblia, gente, por favor. Ele fez uma folha ele fez uma roupa de folhas. Quando Deus veio conversar com ele, onde é que tu estás, Adão? Eu vi a tua voz e fiquei com medo, que eu estava nu. Disse, quem foi que falou que tu estava nu? Né? E aí, o que Deus faz? Ele mata um animal, e alguns autores dizem até que cordeiro, não está, na Bíblia não está, ninguém não sabe que animal é também. Assim como não sabemos quem é o autor de Hebreu, não sabemos que animal é. Pode ter sido cordeiro? Pode, mas não diz. Matou um animal
e fez roupas de pele para Adão e para Eva, para eles se cobrirem. Ali, naquele momento, lá em Gênesis 3, já apontava para Cristo, que tinha que matar, tinha que sacrificar, porque sem derramamento de sangue, quase nada pode ser purificado, a não ser pela água e pelo fogo, né? Algumas coisas é purificada pela água, batismo, né? Pela água e pelo fogo. Vamos lá, avançar mais. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas como tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Então vamos entender uma coisa. Quando Deus ordenou a Moisés para construir o tabernáculo e tudo que existia no tabernáculo, eu não vou citar aqui algumas coisas não, mas aprenda uma coisa que hoje, o tabernáculo já existia no céu. Então quando Deus, aprenda aí, entenda aqui, você vai já entender. Quando Deus disse para Moisés, constrói o tabernáculo, e deu a planta, e deu a direção, como deveria ser, deu as metragens, Deus foi explicando tudo para Moisés, e Moisés foi fazendo e mandando pessoas fazerem. Aquilo era um modelo que estava onde? No céu. Presta atenção que você vai já entender. Calma. O tabernáculo estava onde? O tabernáculo verdadeiro estava no céu. Esse tabernáculo aqui da terra, que até serve hoje para a igreja, é um tabernáculo figurado do que existe no céu. É santo, sim, mas é uma figura do que existe no céu. O verdadeiro tabernáculo está onde? No céu. Se ele está no céu, então lá exige algo superior. Quer ver? Lê tudo, mas é mais a parte B que eu quero que você escute. Lê todo esse versículo que você acabou de ler. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas como tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Então, aqui na terra, Moisés, acabei de explicar para você, houve a morte dos animais, salpicou sangue. Tá, esse tabernáculo era uma figura do que tinha no céu. Mas no céu é necessário uma coisa, algo superior, algo santo, algo poderoso. Quem é esse algo poderoso? Você já começou a imaginar? Quem é? Jesus Cristo, irmão. Ele que entra no tabernáculo no céu. Vamos ver agora. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então aprenda uma coisa. Depois que eu terminar, eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor. Moisés derramou sangue de animais. Cristo derramou o sangue dele. Ele não ia entrar num tabernáculo construído por mãos, o tabernáculo aqui da terra. E até a igreja hoje é construído por mãos humanas, sim ou não? Sim. Foi até Deus que deu a ordem, foi até Deus que deu a dica, como é que tinha que ser, faz assim, faz assado, faz cozido, mas quem foi que fez foi Moisés e os artesãos. Sim ou não? Então Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, que tira pecado, todo poderoso, ele não ia entrar num tabernáculo feito por mãos humanas, mas agora ele vai lá no céu tem um verdadeiro tabernáculo. Ele entra no tabernáculo e se oferece como sacrifício a Deus para pagar o meu e o seu pecado lá no céu diante de Deus. Por isso
isso que ele diz na cruz, está pago, tetelestai, está feito, está resolvido. É isso que Jesus fez. Ele não ia entrar no tabernáculo do homem, ele entrou no tabernáculo do céu e disse: está aqui o sacrifício. Eu sou o sacrifício perfeito. Enquanto que o sangue de animais não perdoava o pecado, e todo ano tinha que entrar, e era uma choradeira, era uma confissão de pecado. Jesus entra somente uma vez, definitivamente, para sempre. É o sacrifício perfeito, uma única só vez, para sempre, e está valendo de eternidade a eternidade o sangue de Cristo por mim e por você. Diga amém. Diga glória a Deus. Ele pagou o preço, irmão. Ele foi lá no céu pagar o preço. E tem mais. Ainda tem mais, pastor? Tem. Quando você pegava um animal, e hoje tem até uma técnica, tá? Quem é da agricultura sabe. Hoje, quando vão matar o boi, eles colocam até uma música. O boi vai para o matadouro para enganar o boi. Aí eles colocam a música, faz toda uma psicologia, não sei se é psicologia animal, para enganar o boi para ele ir para o matadouro. Mas quando o animal é esperto e sabe que vai morrer, ele morre de bom agrado, sim ou não? Não. Se for de forte, ele vai um touro, vai espernear, vai chifrar, vai não. Mas Jesus Cristo, como o Cordeiro Santo sem pecado, ele foi voluntariamente. Então aprenda mais uma coisa. Você aprendeu que foi o sumo sacerdote, que foi até, qual é o governador que lavou as mãos? Como é o nome do governador que lavou as mãos? Pilatos. Você pensou que foi ele, foi não sei o que, eu tenho poder. Não, gente. Não foi ninguém que matou Jesus Cristo. Ele se ofereceu. Ele é o sacrifício perfeito. Em Hebreus 4,15 diz que em tudo Jesus Cristo foi tentado, mas foi encontrado sem pecado. João Batista, quando ouviu Jesus Cristo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi voluntariamente, espontaneamente, para morrer. Ele é o sacrifício perfeito. Ele foi voluntariamente. Ninguém levou ele. Não foi forçado. E eu vou lhe dar um exemplo. Não vamos ver o texto, que eu acho que já está demorando muito. Mateus 26, vou só citar. Mateus 26, do 50, está em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Mateus 26, 51, 53, Jesus lá no Getsêmani, presta atenção. No momento que que ele foi traído, você conhece a história, Judas vai lá dar um beijo nele, e foram prender ele. Quando um servo do sumo sacerdote vai prender Jesus Cristo, Pedro, que era sanguíneo, puxou da espada, presta atenção, redobre sua atenção, puxou da espada e decepou a orelha de um servo do sumo sacerdote por nome Malco, tá? E aí Jesus diz assim: Pedro, guarda a tua espada. Ou tu não sabes, o texto é Mateus 26, 51, 53, está nos 4 evangelhos. Ou tu não sabe que se eu quisesse, quem? Jesus, eu rogava ao Pai e ele mandava 12 legiões de anjos. Você sabe quanto é uma legião? Diga amém, se você sabe, responda. Uma legião, ela é tomada do poderio romano, dos soldados romanos. Uma legião era composta de 6.000 soldados. Agora 12 legiões vezes 6.000, dá quanto? Faça a matemática aí. 72.000, traduzindo aí. Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Porque se eu quisesse, eu rogava, Jesus, tá? Eu rogava ao Pai, e ele mandava 72.000 anjos. E se um anjo, lá no tempo de Ezequiel, matou 185 soldados, avalia 72.000 anjos.
mas ele não quis. Então eu estou provando que ele se entregou espontaneamente, porque ele quis, porque ele lhe amou tanto, que ele queria dar a sua vida por mim e por você. De maneira nenhuma se sinta desprezado, se sinta como o último das pessoas, porque Jesus Cristo te ama e deu a vida por ti. Diga glória a Deus, aleluia e amém. Mas vamos avançar. Qual é o versículo que está aí? 25. 25. Estamos quase acabando. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com o sangue alheio. 26. Não. Só foi 25, acabou de ler, né? Tá. Então ele não entrou muitas vezes. Por quê? Porque eu estou fazendo sempre uma analogia, não sei se você já percebeu. Antiga e Nova Aliança. Antigo Testamento, Novo Testamento. No Antigo Testamento, sumo sacerdote era o mediador, ele entrava todos os anos para pagar o pecado com sangue de animais. Ok. Jesus Cristo não entrou muitas vezes, não. Ele entrou uma única vez. Sacrifício perfeito, definitivo, uma única vez. Agora vamos ler de novo o 25, para você ver como vai ficando claro. Repete o 25. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com o sangue alheio. Então ele não entrou muitas vezes, como o sumo sacerdote fazia, mas ele entrou uma única vez. 26, está acabando, tá? Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Então ele se manifesta. Ainda diz assim no 26. Porque se não fosse assim, Jesus tinha que morrer, ressuscitar, morrer, ressuscitar, morrer, ressuscitar. E eu não sei até hoje se ele estava morrendo e ressuscitando. No modo do Antigo Testamento. Mas não. Ele morreu uma única só vez, pagou definitivamente o pecado por todos nós, e ele se manifestou para aniquilar. Aniquilar é destruir o pecado. Em Cristo, agora aprenda uma coisa. Pastor Roberto, como é que Jesus Cristo, está escrito aí no Hebreus 9, 26, diz que ele aniquilou, que ele destruiu o pecado. Como é que eu ainda peco? Aprenda uma coisa. No Novo Testamento, tem um louvor que a gente canta da antiga, diz assim: o pecado não terá mais, ninguém sabe do antigo, não terá domínio sobre ti, porque eu estou debaixo da graça e não debaixo da lei. Ninguém conhece esse louvor, é bem antiga. Então, no Novo Testamento, o pecado não tem mais domínio sobre mim e sobre você, porque você está debaixo da graça. Por isso que Romanos 8:1 diz assim: e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então não tem mais condenação para você. Ah, pastor, mas eu ainda peco. Eu também. Mas toda vez que nós pecarmos, João explica isso muito bem, né? Nós temos o advogado, Jesus Cristo justo. E se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, pecado não tem mais domínio, porque você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Vamos caminhando para o final, só falta 27. 27. E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então tem que ler o 28 junto para você. Deixa eu só esmiuçar para você entender. Ele está fazendo uma comparação. Assim como ao homem, você é homem genético, como mulher, ser humano. Assim como ao ser humano está ordenado a morrer só uma vez, e depois disso serve o juízo, assim, aí ele diz, como também, aí vai dizer o 28. Vamos lá, lê o 27 e o 28 vai fazer sentido agora.
Assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas sim para salvar aqueles que esperam por ele. Então, assim como ao ser humano, estou melhorando a Bíblia, tá? Mas o homem, assim como ao ser humano está ordenado a morrer só uma vez, e depois da morte vem o juízo, assim também, no 28, Jesus Cristo voltará novamente, só mais uma vez também, já aniquilou lá no 26 o pecado, mas ele voltará mais uma vez para juízo. Você morre e vem depois da sua morte o juízo. Jesus Cristo vai voltar para trazer o juízo. Mas você que já vai ficando em pé, diga amém. Glória a Deus. Em Mateus 25, 34, diga Mateus 25, 34. É o grande julgamento, é o juízo do grande trono branco de Deus. Diz que todos nós compareceremos diante do grande trono branco de Deus. Jesus vai julgar todas as pessoas. Mas em Mateus 25, 34 diz assim: vinde, bendito de meu Pai, entrai e tomai posse do reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Você recebe, diga amém, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Jesus voltará outra vez. Maranata, ora vem Jesus. Mas não é mais, é para julgar. Vai vir outra vez? Vai, para julgar. Mas você que já aceitou Jesus, você que já se encontrou com Ele, você vai estar lá, vai comparecer. Mas para ouvir Mateus 25, 34, vinde, entrai, vinde bendito de meu Pai, entrai e tomai posse no reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Pai, essa é a tua palavra, obrigado, meu Deus. Meu Deus, se alguém até que está aqui ainda hoje, nesta noite, e ainda não tem certeza da salvação, meu Deus, anda cocheando entre dois senhores. Ali quando Elias foi orar, ele disse: se Deus é o Senhor, siga Deus, se Baal é o Senhor, siga ele. Não cocheie entre dois senhores. Meu Deus, que hoje possamos tomar a decisão. Só o Senhor é Deus. Meu Deus, para naquele dia que o Senhor voltará, para trazer juízo, para trazer justiça. Meu Deus, nós queremos entrar naquele julgamento, mas para ouvir absolvição, para ouvir essa palavra tão bonita: vinde, bendito de meu Pai, entrai e tomai posse do reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Obrigado, porque Deus é temporal. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha um reino preparado para todos aqueles, meu Deus, que te seguem, todos aqueles que fizeram de ti a nossa confiança, a nossa dependência. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelos ensinamentos da tua palavra. Meu Deus, obrigado porque a antiga aliança é uma aliança falha. O homem não tinha condições, o homem pecou e Deus disse: se o problema é o homem, pois eu não vou fazer algo que não depende mais do homem. Agora você não precisa fazer nada, agora você só precisa crer em Jesus Cristo. Por isso que diz em Gênesis 15, 4, Abraão creu, isso foi imputado por justiça pela fé. Que você também creia nesta noite e que você receba pela fé a salvação em Cristo Jesus, que já morreu antes da fundação do mundo para me salvar, para lhe salvar, para salvar a sua igreja. E um dia ele é tão certo que ele voltará para buscar a sua igreja, onde todos compareceremos para ouvir o veredito de Deus dizendo: você é filho amado, você é bendito, você vai entrar e tomar posse do reino. Meu Deus, obrigado, porque o sacrifício de Cristo foi só uma vez, é para sempre, é definitivo.
morreu e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Uma gota do sangue é capaz de purificar a gente de qualquer pecado. Obrigado por tamanho sacrifício, obrigado por tamanho amor, obrigado porque ele se deu. Por isso a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Muito obrigado, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você diz amém e aplaude ao Senhor bem forte. E o sacrifício de Jesus Cristo foi uma vez para sempre. Respirar em trevas sem